Amigos meus que, como eu, gostam do futebol, salve, aqui estamos na área do esporte para o nosso papo informal sobre as coisas do futebol, tratando notadamente das coisas da nossa aldeia. Grêmio de Esportes Maringá na segunda divisão do Campeonato Paranaense e Maringá Futebol Clube na reta final deste turno do Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão nacional, águas nas quais o tricolor vai remando no sentido de chegar ao porto da terceira divisão da Série C. Passo a passo vai conseguindo aí os resultados dos quais necessita para esta conquista histórica. Em relação ao Grêmio de Esportes de Maringá, não são boas as notícias, aquela velha história. A gente sempre diz aqui, o que parece que vai dar errado no âmbito do futebol, assaz dá errado. O Grêmio de Esportes de Maringá, o Grêmio Maringá, quando foi montado para esta segunda divisão, tudo indicava que não daria certo. Quer dizer, começou tarde a montagem do elenco, teve dificuldades para o registro de jogadores, comissão técnica indefinida até na vésperas da competição. Resultou no quê? Resultou naquilo que todos sabemos, né? O princípio filosófico básico, a goteira nunca cai longe do telhado. Então foi isso que aconteceu, estreia com goleada de 7-0, depois perde em casa por 4-1 para o Rio Branco, depois perde fora, depois joga em casa e perde mais uma vez, e agora acabou perdendo por 5-0, por 0-5 para a equipe do Iguaçu. Uma pena o que se viu em campo, um time desarticulado, um time que reflete exatamente a ausência de preparação para uma competição profissional, e deu no que está dando, não é? O time chega à quinta rodada sem contabilizar um único ponto, um saldo negativo absurdo de 18 gols, 3 goleadas sofridas, nenhum resultado positivo, nenhum empatezinho o time do Grêmio Maringá conquistou. E eu ouvia pela emissora de rádio, confesso que não fui ao estádio, fiquei em casa vendo, porque tem a imagem da Federação Paranaense, vivi o jogo. Um time totalmente desarticulado, sem preparo físico, jogadores até com qualificação, são profissionais do futebol, e quando se chega à condição de profissional do futebol, essa modalidade não permite que o meia-boca chegue lá. Se é um jogador profissional é porque tem qualificação, e se não está desenvolvendo esta qualificação é porque não lhe está sendo dado estrutura. Então é prematuro, é precipitado você criticar o grupo de jogadores, o grupo de profissionais, criticar a comissão técnica. Não, eles não merecem críticas, são profissionais que, se não estão produzindo, é porque condições não têm para produzir no âmbito do futebol profissional, que a gente sabe uma coisa séria. A diretoria, sim, inconsequente, irresponsável foi por conta de que constatou não ter condição e mesmo assim pôs um time de profissionais em campo e expoucam informações de que os pagamentos não estão sendo feitos, que esses jogadores não recebem seus vencimentos, que os profissionais que dão a estrutura paralela, tipo quem faz a comida, quem lava a roupa, o roupeiro, essas pessoas também. Enfim, muito triste, e resta ao glorioso alvinegro a luta para ver se permanece nesta segunda divisão, que parece pouco provável, por conta de que são 9 rodadas deste turno classificatório, 5 já foram disputadas, nenhum ponto contabilizado, faltam 4, 3 delas fora, 2 em casa contra o Nacional. A tabela marca para domingo, 18 horas, mas eu acho que a federação não tem essa confirmação agora, mas certamente esse jogo vai para segunda-feira, porque no domingo o Maringá Futebol Clube joga contra a Inter de Limeira no Estádio Regional de Davis. Então o Grêmio deve jogar na segunda contra o Nacional de Rolante, depois sai para enfrentar o Paranavaí, sai novamente para enfrentar o Paraná Clube e fecha o turno jogando contra o Laranja Mecânica. Não há sinais, não há evidências, não há indicativos de que o time vai conseguir nessas 4 partidas evitar a degola para a terceira divisão. É lamentável, é muito lamentável. Em relação ao Maringá Futebol Clube, as coisas são melhores, as notícias são melhores. O time vem de um empate fora de casa diante do São José, até não jogou grande coisa, o próprio Castilho reconheceu isso, mas é importante que se diga que para a Série D não tem futebol bonito, não tem essa de jogar bem e perder, tem essa de você jogar, de se empenhar e trazer o resultado que interessa, e neste caso foi um resultado que interessou sim ao tricolor. Até saiu na frente com o gol do Rodrigo, golaço do Rodrigo, mas depois o time da casa se impôs e conseguiu o empate, traz um pontinho de São José dos Campos, né, contra o São José, fecha
está praticamente fechado o ciclo do turno na segunda colocação, atrás da Inter de Limeira. A Inter de Limeira, que num primeiro momento é o time mais qualificado deste grupo A7. Os dois, Inter de Limeira e Maringá Futebol Clube. A Inter de Limeira lidera a competição, a classificação com 15 pontos ganhos. Logo atrás vem o Maringá Futebol Clube com 12. Curioso que agora, no fechamento do turno, as equipes se enfrentam. O Maringá Futebol Clube recebe a Inter de Limeira no estádio regional Willie Davids. Neste domingo, agora, às 18h30, o jogo, num primeiro momento marcado para 19h30, mas a diretoria trouxe para 18h30, um horário bom. Certamente vai ter a grande presença de público, que tem sido usual nos jogos do Maringá Futebol Clube. Precisa vencer a equipe da Inter de Limeira, e em vencendo a Inter de Limeira neste domingo, se iguala na pontuação, mas fica atrás ainda no saldo de gols. Curiosamente, tem condição de, na partida seguinte, agendada para o meio de semana, ultrapassar o time de Limeira, porque o Campeonato Brasileiro da Série D, assim, fecha o turno e depois as partidas do segundo turno são na sequência inversa. Então, se você joga a última do primeiro turno contra a Inter de Limeira, joga a primeira do segundo turno também contra a Inter de Limeira, se bem é claro que no Willie Davids e depois no interior de São Paulo. Portanto, o Maringá Futebol Clube tem nas duas próximas partidas condições de assumir como melhor campanha neste grupo e praticamente encaminhar e praticamente consolidar a classificação para a fase seguinte, que são os 4 times melhores que passam para a segunda fase, coisa que o Maringá Futebol Clube conseguiu na temporada passada, lembrem-se, e depois acabou perdendo para o Camboriú nos pênaltis, aquele resultado que o torcedor do Tricolor nem gosta de se lembrar, mas pode agora também chegar entre os 4, e aí passando nesta primeira fase, vai no mata-mata, e a expectativa, contra quem vai jogar, no caso, e nós já estamos considerando o Maringá como classificado entre os 4, né? Aí o primeiro do grupo A7 contra o quarto do grupo A8, o segundo contra o terceiro, assim sucessivamente. E quem são os candidatos possíveis a 2 paranaenses, inclusive o Futebol Clube Cascavel, se bem que esse um pouco com possibilidades menores, que está fazendo uma campanha ruim. O Cianorte, não é o co-irmão Cianorte, e depois tem os times do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, Avenida, Brasil de Pelotas, e os de Santa Catarina, Ercílio Luz e o Concórdia. Portanto, são estes os prováveis adversários do Maringá Futebol Clube para uma eventual, eu acho que quase consolidada classificação para a segunda fase desta Série D do Campeonato Brasileiro. Portanto, é jogo importante, certamente o torcedor vai estar presente, e a presença desse torcedor vai ser interessante, vai ser necessária para o Jorge Castilho conseguir capitanear os seus comandados e levar uma vitória. Na partida passada, o Castilho não pôde contar com alguns titulares, jogadores importantes, o próprio Maranhão padecendo de lesão, o Matheus Guilherme, que substituiu o também lesionado Kaique. Veja, 3 titulares, 3 jogadores importantes no esquema do Castilho não puderam jogar. Talvez tenha sido este um dos motivos para o time até não ter conquistado os 3 pontos. Mas agora, pelo menos Matheus Guilherme e o Maranhão são jogadores, a informação do dia a dia do Maringá, de que esses jogadores estarão disponíveis. Tem a semana toda de preparação, de recondicionamento clínico para que estejam aptos e possam ser acionados na partida do próximo domingo diante da Inter de Limeira. Contabiliza esses 3 pontos, iguala o time do interior de São Paulo, joga depois contra a própria Inter de Limeira, estou me repetindo, mas é importante fixar isso, e pode já ir para a segunda rodada do retorno com a classificação encaminhada nesta Série C do Campeonato Brasileiro, a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Era isso, a você um abraço fraternal e forte, aos que são do Sul, aos que são do Norte, axé, boa sorte e gratidão pela sua atenção ao nosso Na Área do Esporte.